Oi, oi, aqui é Elisandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e especialista em recursos humanos. Além disso, eu sou a criadora desse evento e você sua anfitriã durante toda essa semana. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas para você que se inscreveu para participar desse evento e está comigo nesse primeiro dia. Essa semana é um evento criado para todos aqueles profissionais de RH que querem ser reconhecidos como experts na área de recursos humanos. Esse evento está dividido em 3 camadas. A primeira camada é a camada de conteúdo. Nessa primeira camada, eu vou disponibilizar para vocês 4 aulas com conteúdos desenhados especialmente para permitir que você tenha a melhor jornada de aprendizado possível. A segunda camada é a camada de comunidade. Você já tem acesso nesse momento a uma comunidade exclusiva desse evento lá no Facebook. Então a primeira coisa que eu vou te pedir é para você clicar no botão que está logo abaixo aqui desse vídeo e solicitar a sua participação. Nessa comunidade você vai ter o espaço que você precisa para discutir sobre todos os conteúdos do evento com outros participantes que também estiverem lá e que inclusive possuem o mesmo objetivo do que o seu. É realmente uma bela oportunidade de você fazer network. Além disso, você vai poder tirar suas dúvidas, interagir comigo e também com toda a minha equipe e ter acesso a todos os materiais do evento, como resumos e materiais de apoio. E a terceira camada é a parte prática. Isso mesmo, o fato é que essa semana foi milimetricamente pensada para que você realmente comece a tirar o seu conhecimento da área teórica e coloque esse conhecimento na prática. Ou seja, você não vai ficar só na teoria. Tudo foi planejado para você colocar a mão na massa e literalmente praticar o que você aprendeu para que você chegue no final dessa semana com toda a base pronta para se tornar um expert da área de RH. Todos os exercícios práticos vão ser colocados na comunidade do Facebook ao longo dessa semana, ao final da liberação de cada aula. Eu não vou mentir para você, essa semana vai ser intensa, mas o segredo é que cada minuto dessas 4 aulas, da comunidade, dos exercícios, vão ser valiosos para você encaixar essas peças do quebra-cabeça e se tornar um profissional estratégico. Seja bem-vindo à Imersão RH Expert. Você é um profissional que sente que a sua atuação poderia ser menos operacional e mais estratégica? Tem aquele sentimento de não sair do lugar e mesmo assim tá sempre exausto? Já teve aquela impressão de que sua voz como profissional de RH não é tão ouvida assim nas decisões mais importantes da empresa? E isso gera aquela aflição por saber que essa voz não só merecia ser ouvida, mas também seria um diferencial incrível para a empresa. Você já sentiu que mesmo com anos de experiência, ou ainda com vários cursos ou títulos que você ainda tenha, mesmo assim você tem certa dificuldade em sentir 100% de segurança em executar todo tipo de projeto que envolve o RH? E isso acaba fazendo com que você tenda a não ter tanta coragem para arriscar em inovações para a área? Você já teve a sensação de que mesmo fazendo um bom trabalho, poderia estar fazendo mais e sendo mais valorizado por isso? E isso causa aquela frustração por não estar atuando ali na sua capacidade máxima e ocupando o espaço que você gostaria? Agora, imagine comigo o cenário contrário. Imagine poder transformar todo o trabalho incrível que o RH faz em indicadores palpáveis para você poder medir e apresentar para a empresa. E poder ter aquele sentimento de dever cumprido e segurança do seu trabalho. Pensa aqui comigo, em um cenário onde você tivesse liberdade e segurança para executar todos os subsistemas importantes de RH na empresa que você trabalha, que fariam diferença nos resultados das pessoas, nos resultados da empresa e que você fosse reconhecido por isso. Imagina poder parar de atuar ali com só 1 ou 2 atividades de RH e ser um RH generalista que domina e executa todos os projetos de RH com uma rotina dinâmica, se sentindo um profissional completo. É exatamente para tornar tudo isso possível que eu criei esse evento online, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você se tornar um profissional de RH estratégico na prática. Independentemente do nível de experiência que você tenha na área. Sou a Fernanda, eu iniciei no Recursos Humanos na empresa onde eu estava, muito pouca experiência. Sou Ana Paula Dias, 46 anos e estou há 25 anos atuando com gestão de pessoas.
Independentemente da sua formação original. Sou formada, na realidade, em turismo. A minha vida com RH, né, a minha carreira com RH surgiu a partir da enfermagem. Hoje, atualmente, eu trabalho com RH, mas eu tenho um histórico aí profissional que eu comecei bem em uma outra carreira e eu fiz uma transição. Eu me graduei em publicidade e propaganda. Sou formada em psicologia. Eu sou formada em RH, questão de RH. Independentemente do tamanho da empresa que você trabalha ou deseja trabalhar, e independentemente se você é um RH interno ou um consultor externo. Hoje estou, coordenadora de RH. A segurança de hoje oferecer os meus serviços da área de RH. Eu sei que muitas vezes nós temos como profissionais de RH aquele momento em que paramos e repensamos a nossa atuação. O momento em que sabemos que queremos melhorar a nossa atuação, melhorar a nossa valorização e contribuir cada vez mais para o ambiente onde a gente estiver. E aí, nesses 3 anos, o meu foco foi recrutamento e seleção. E aí foi quando eu cheguei no meu ponto de refletir, que a gente tem aquela vontade mesmo de transformar a vida das pessoas dentro da empresa. Só que quando você está só apagando fogo e isso não está acontecendo e os resultados não estão aparecendo efetivamente, você começa a ficar um pouco frustrado. Eu parei e pensei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Você precisa ter um norte, uma coisa mais concreta para você seguir. Então, às vezes, só a teoria não é suficiente. Então, nesse momento, foi onde eu pensei a minha oportunidade de eu agregar conhecimentos, trazer uma nova visão para a empresa, porque reestruturar tudo, começar do zero de novo. E eu estava realmente precisando desse empurrão para eu poder fazer alguma coisa. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que mudar, eu tenho que agregar mais. Então, assim, claro, né? Eu fiz por merecer, mas eu precisava também entregar algo diferente. E aí eu fui batendo, dando murro em pontas de faca na empresa que eu estava, implantava algumas coisas e não dava certo. E aí eu fui desmotivando e não dá. E lá dentro eu percebi que eu precisava de uma bagagem maior, né? Porque, assim, estava eu sozinha. Então, eu estou fazendo a implantação desde o começo. Eu acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que eu até te falei isso. Porque aí eu te conheci. Mas eu sabia e que eu precisava de um norte. E aí eu pensei, não, eu preciso de algo que realmente me faça, acrescente teoria, prática, realidade, né? Foi aí que eu acabei encontrando você. Só que, de alguma forma, assim, eu estava achando, assim, que, poxa, mas eu queria um pouco mais de resultados. E isso me fez, assim, repensar a minha área, sabe? Poxa, eu gosto, eu faço porque eu amo a minha área, mas também tem que vir mais retorno, tá? A gente quer ajudar a nossa família, a gente quer se desenvolver, a gente quer crescer. Comecei a refletir, a perceber isso. Então, eu comecei a fazer um retrospectivo, olhar para trás e disse, meu Deus! E eu disse, gente, e agora? Então, Elisandra, foi aí o primeiro momento que eu não sabia para onde ir, o que fazer, sabe? E depois eu fui até aprender a diferença entre gratidão e ser conformada. Eu estava me conformando e isso não é bom. E eu comecei a desacreditar de mim. Eu comecei a achar, poxa, acho que sou eu, então, que não sou boa o suficiente. Comecei a esquecer, sabe? O brilho pela gestão de pessoas, pelo RH, começou a se apagar. Pensei em desistir, de verdade. Bom, gente, e aí? Ai, meu Deus. Aí vem o destino, né, Elisandra? Comecei a ver você. Então, neste evento, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para se tornar esse profissional, que de fato é estratégico no que faz e ganha visibilidade no mercado. Você pode até estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, ou pode parecer ser mais uma daquelas promessas que a gente ouve por aí e que podem até agregar muita teoria para a gente, mas que no final acaba continuando sem saber exatamente o que é preciso fazer para se tornar esse profissional. Eu acredito que eu também acharia isso se eu não tivesse visto isso acontecer com centenas de alunos do Instituto RH na Prática, como esses aqui, ó. Estimula isso na gente, porque você fala assim, eu quero fazer, eu quero construir. Então, trazer isso para a gestão foi muito importante. E aí, os gestores pedirem, implanta isso que você falou, Ana. Então, é educativo.
Você mostrar. Porque se a gente não mostra, o RH ele é aquele olhado como gastos, né? Hoje não. Hoje, por exemplo, todas as reuniões que aconteceram, eu estive presente. Eu fiquei realmente muito entusiasmada, tanto que eu não esperei, e já montei uns slides para apresentar para o meu gerente. E aí, se ele falar que não, tudo bem, eu vou continuar, porque de qualquer forma o conhecimento vai ser para mim. Mas se der certo, vai ser uma mudança de chave na minha carreira, porque eu vou estar colocando em prática, né? E na empresa, então, vai ser uma mudança fantástica, né? E aí eu apresentei para o meu gestor, e a gente demorou alguns dias ainda para apresentar para a diretoria da empresa, né? Que aí o diretor do Brasil, eu não dormi, né? Um dia antes eu não dormi, porque eu estava muito preocupada, porque eu queria realmente que ele fosse como um benefício para a empresa, e deu certo. De primeira, ele já aceitou seguir e implantar, padronizar os processos e mensurar os processos. E aí, deu certo, né? Eu chorei, por quê? Porque para mim, ali, aquele aceite dele significou uma virada de chave na minha vida profissional. Então, eu ia deixar um legado, né? E me profissionalizar. Porque o que eu usar isso agora na prática vai me servir não só para essa empresa, para a minha vida profissional de forma geral, né? E isso não tem preço. Eu agora sou, assim, profissional mesmo, de verdade. Então, assim, eu imagino que eu me posicionei diferente, sabe? Eu já propus uma coisa que eu sabia que ia dar certo, porque, né? Eu tinha segurança naquilo. Então, até a voz, quando a gente tem certeza, Elis, isso vai ser garantido, porque você tem segurança de falar, não é um machismo, né? Eu mudei muito a minha postura, e eu percebo que com a minha postura eles também mudaram comigo, sabe? O comportamento deles. E hoje, Elis, eu sou head de pessoas e cultura, sabe? Eu consegui uma promoção no meu trabalho. Eu fui indicada para assumir a coordenação de RH da Santa Casa, do hospital aqui de Ouro Preto. Eu já sou coordenadora de RH do hospital da minha cidade. E aí eles compraram a ideia dessa forma. E aí, meu olho até brilha. A minha gerente adorou. E o comitê está gostando também, que a gente está tendo mais assertividade nas contratações, a gente está tendo mais resultados e eles conseguem ver já. Casou tudo, porque aí a empresa realmente fechou o contrato comigo, né? Hoje eu tenho uma segurança para passar tudo para eles. Eu tô muito segura do que eu tô fazendo, né? Dá uma diferença, dá uma credibilidade no teu trabalho, né? E a empresa está super satisfeita, né? Ontem a gente tive uma reunião com a liderança, e aí eles me deram feedback. E aí eles me falaram, nossa, a gente está muito satisfeito. Então, eu tô me sentindo realizada. Foi a realização de um sonho mesmo, né? Assim, eu tô conseguindo fazer o meu nome, né? Inclusive, a empresa falou, Larissa, se você precisar de referência nossa, pode pedir para os outros clientes ligarem. E hoje em dia eles me ligam para perguntar, né? O que eu tenho que fazer na empresa. Sem a Larissa, a gente não pode autorizar. Né? Porque a segurança que eu tenho para ir em qualquer lugar, para estar numa reunião de equipe, né, de 50 pessoas olhando para mim e perguntando o que tem que fazer, tem dinheiro que pague. E deu muito mais confiança de usar toda a base para ir personalizar de acordo com a empresa e apresentar, tanto para a diretoria quanto para os gestores. Então, nessa parte de confiança, bagagem, referências, foi super excelente. E com relação a eles, para mim, foi muito assim, uma visão deles entenderem e verem que eu estava não só correndo atrás, mas mostrando oportunidades novas, novos jeitos de fazer a mesma coisa. Então, dar mais sugestão, eu ter mais argumentos de não, vamos por aqui, porque é melhor assim, assim, assado. Então, eu sinto e já ouvi isso em palavras mesmo dos meus superiores, de que teve uma diferença muito grande no meu trabalho. Então, acho que mudou muito essa percepção da empresa com relação ao RH em si.
melhorias foram implementadas, né? A diretoria deu ok, a gente teve redução de turnover, as pessoas estavam mais felizes também. Deles me verem mais como alguém do RH estrategicamente, tem sido muito positivo também. Foi ali, Elis, você que me fez relembrar o amor que eu tenho pela área de gestão de pessoas. Caí em mim mesma e disse, poxa, é isso que eu quero, a minha missão é essa, eu não posso desistir. Sabe, o que eu tenho que fazer é dar um passo à frente, não um passo atrás, sabe? E o passo à frente é isso, é minha consultoria, eu tenho que estudar, que me especializar mais, me unir com pessoas que sejam da área, pronto. Quando é que a gente começa a divulgar os clientes? Vamos fazer. A gente não começou a divulgar ainda, e aí uma pessoa que é fornecedor entrou em contato comigo, disse, Meire, eu tenho um processo seletivo para fazer, e eu vejo que você tem uma boa bagagem, quer dizer, eu já estava passando a autoconfiança para as pessoas. Você não quer fazer esse processo seletivo? Vamos pegar, vai ser seu primeiro cliente. Que maravilha, Meire, antes da gente divulgar, você já foi convidada para fazer, né, um processo seletivo. Eu consegui colocar o passo a passo, assim, né, a questão para aceitar esse cliente, porque eu já tinha preparado. Então, assim, com certeza, você foi fundamental para eu ter aceitado nesse primeiro cliente. Em janeiro do ano que vem, vou contratar 1 ou 2 pessoas e eu vou ficar cuidando mais dos clientes que vierem, das demandas maiores. Eu acho que são os nossos sonhos, são os sonhos que nos movem. Além das histórias dos meus alunos, eu também vou te provar que isso é possível através de pesquisas e estudos que eu vou trazer durante a aula de hoje. Ah, e se a história dos alunos e as muitas provas que eu vou te trazer durante esse evento não forem o suficiente para te fazer acreditar, eu acho que talvez você possa se identificar com a minha história. Porque sim, eu passei por um caminho bem difícil até chegar onde eu estou hoje. Hoje, eu sou uma profissional reconhecida e valorizada pelo meu trabalho. Tenho uma consultoria de RH respeitada na minha região, milhares de alunos no Instituto RH na Prática, de todo o Brasil. Dou palestras, sou convidada para escrever artigos em revistas, promovo eventos online para milhares de pessoas. Mas nem sempre foi assim. Eu sou psicóloga e quando eu escolhi a psicologia, eu pensava no quanto eu queria poder ajudar as pessoas de alguma forma. Durante a faculdade, eu me apaixonei pela área empresarial, executiva e organizacional e na forma com que as pessoas encaravam o seu desenvolvimento dentro das suas profissões. E por isso, me especializei na área de RH desde o início. Porém, teve uma época na minha carreira em que eu só queria ser valorizada e me sentir uma profissional completa. Eu vivia uma rotina de atividades operacionais, de apagar fogo, de problemas que aconteciam por falta de estratégia e me sentia sobrecarregada, frustrada. Quanto mais trabalho eu tinha, menos eu conseguia ter energia e tempo para a parte estratégica e quanto menos estratégia meu trabalho tinha, mais retrabalho, turnover, problemas e atividades operacionais apareciam. Parecia um ciclo sem fim. Eu me via em uma rotina onde eu fazia sempre as mesmas coisas e conseguia atuar sempre ali só com algum subsistema de RH. Me sentia limitada. O que mais me incomodava é que eu sabia que o RH poderia ser mais. Eu sabia dos resultados incríveis que a área de RH poderia gerar, mas eu ainda não tinha uma voz ativa e principalmente uma voz que era ouvida dentro da empresa. Muitas vezes minha voz não era ouvida porque eu ainda não tinha descoberto como romper as barreiras dentro da empresa e muitas vezes ela não era ouvida porque eu realmente não tinha ainda a segurança de me posicionar. Segurança essa que eu só fui conseguir ter com o conhecimento que eu estou dividindo aqui com vocês. Depois de alguns anos me sentindo assim, finalmente chegou para mim o que chamam do momento do chega. A partir daquele momento eu decidi que eu daria um basta naquele ciclo e faria algo diferente. Eu tinha que fazer algo diferente. E por isso, há 9 anos, eu fui atrás de começar a minha jornada para me tornar uma profissional estratégica, generalista e valorizada no mercado. Não foi nada fácil e foi nessa jornada que eu entendi que, na verdade, eu enfrentaria 2 desafios. O primeiro desafio era conseguir convencer as empresas a implantarem o RH estratégico que eu acreditava. O segundo desafio era como implantar tudo isso de forma correta, sendo que eu nunca tinha efetivamente feito isso antes. Foi quando eu decidi ir atrás desse conhecimento.
Fiz cursos de todos os subsistemas, fiz uma especialização, 2 pós-graduações, um MBA, tudo isso com 2 esperanças. Uma delas é que realmente eu encontraria ali todo o conhecimento que eu precisava para implantar aquele RH estratégico nas empresas. E a outra esperança era que esses títulos e diplomas que eu ganharia iriam ser responsáveis por me dar chances de crescer na empresa e na minha carreira. Bom, pela quantidade de cursos, de pós, de MBAs que eu fiz, deu para perceber que não estava me saciando, né? Fazia um curso, saía com muito conhecimento teórico e poucas ferramentas práticas para conseguir executar realmente na empresa. Fazia uma pós e a mesma coisa acontecia. Dava outra chance, fazia outro curso, outra pós e mais uma vez eu me frustrava. Aqueles títulos não estavam me fazendo crescer e eu estava com um monte de conhecimento teórico acumulado, mas pouco entendimento de como tudo aquilo poderia ser feito na prática. Foi quando eu decidi colocar a mão na massa e descobrir como implantar tudo aquilo na prática eu mesma. Precisei de muito esforço para conseguir efetivamente transformar tudo aquilo na aplicação dos meus projetos. Precisei implantar, encontrar os erros, consertar, testar, criar os formulários, os procedimentos, as planilhas, ver o que funcionava, o que não funcionava, tudo do zero. E ir aperfeiçoando isso ao longo dos projetos até encontrar a forma ideal de se aplicar na realidade das empresas. Foi naquele momento da minha carreira que eu aprendi uma lição muito importante. Contra resultados não há argumentos. Resultados falam mais alto do que títulos ou conhecimento de teorias. Porque foi gerando resultados que eu consegui ser promovida 3 vezes em apenas 1 ano. Finalmente, eu era a gestora daquele RH que eu acreditava. Eu ganhei visibilidade no mercado e passei a ser procurada por outros profissionais e por outras empresas, e foi quando eu decidi então seguir esse caminho que eu me encontro hoje. Eu tinha me tornado uma profissional generalista, estratégica e, não menos importante, segura e autoconfiante. Porém, tinha me custado ali muito tempo, investimentos financeiros, muito esforço e até lágrimas. O lado positivo foi que todo esse tempo que eu abri mão de estar com a minha família, as frustrações por tentar encontrar ali a melhor forma de fazer tudo aquilo e outras dificuldades no caminho, permitiram que eu desenvolvesse um método que hoje eu posso compartilhar com outros profissionais de RH para encurtar o caminho deles e deixar tudo mais fácil. Afinal, eu não queria que os profissionais de RH precisassem passar por tudo que eu passei, mas que conseguissem realmente implantar e fazer acontecer nas empresas com apenas um método, com um passo a passo que tornasse possível praticar tudo o que aprendessem, tendo acesso aí a todo o conhecimento e também materiais que eu levei anos para construir e que eu utilizo nas empresas que são meus clientes diariamente. Esse passo a passo vai ser trabalhado com vocês aqui nesse evento e ele é pautado no caminho das pedras que eu percorri nesses mais de 11 anos, onde além de teoria também oferecesse toda a prática do que eu utilizo realmente na execução do RH estratégico. Só para você entender melhor, em cada aula iremos aprofundar mais no conteúdo, de forma que toda a imersão foi desenhada para ser uma jornada nesse conhecimento tão importante. Por isso, é primordial que você não perca nenhuma aula. Dá só uma olhada para você entender melhor. O conteúdo da nossa imersão pode ser melhor exemplificado nessa pirâmide, que está dividida em 4 partes, que são justamente nossas 4 aulas. A ideia é que cada aula seja uma continuação da outra, com a intenção de aprofundarmos mais no conteúdo, literalmente como um passo a passo. Na base da pirâmide, que é o que a gente vai ver hoje, está a grande chave do diferencial de um RH Expert, que é saber em qual base construir os seus projetos e resultados como profissional de RH. Enquanto a maioria dos profissionais estão preocupados em ir direto para a ação dos seus projetos e implantar todas as novidades que eles veem por aí, o profissional expert primeiro constrói uma boa base, uma base estratégica, que é se especializar em uma metodologia. Depois de entendermos qual é a base que nos diferenciará dos outros profissionais, a gente vai subir um pouco nessa pirâmide, entendendo quais são as 4 possibilidades dentro da nossa atuação que é possível utilizar essa base para alavancar a nossa visibilidade como profissionais estratégicos.
Mais acima nessa pirâmide, veremos então a parte técnica em si, mais especificamente os 6 passos para a implantação da metodologia do absoluto zero. Além disso, você vai entender os principais erros que os profissionais de RH cometem nas implantações na prática. E no topo aí da nossa pirâmide, a gente vai ver sobre os 8 tópicos importantes dentro da atuação de RH que você precisa dominar para ser um RH que atua estrategicamente. Então fica ligado aqui, se livre de todas as distrações que puderem te atrapalhar nesse momento e se programe para não perder nenhuma das 4 aulas dessa semana, combinado? Então vamos lá! Hoje em dia, as empresas estão ficando cada vez mais conscientes da importância de um RH realmente estratégico, que seja diretamente ligado ali aos resultados da empresa através das pessoas. Essa temática ela vem sendo, inclusive, o centro de vários eventos e discussões na atualidade. O RH estratégico garante o alinhamento organizacional, ou seja, que cada pessoa saiba o que se espera dela, e que esteja engajada nisso, consciente de como ela pode contribuir para o atingimento de objetivos da empresa, tanto individualmente quanto em equipe. Ainda, uma gestão estratégica de RH faz com que os melhores talentos da empresa estejam ali sempre dedicados ao objetivo mais relevante da estratégia da própria organização. Cada vez mais o mercado ele vai tender a expelir automaticamente profissionais que são só operacionais na gestão e que não geram resultados estratégicos de recursos humanos dentro das empresas. As empresas não querem mais o que eu chamo de replicadores, que são aqueles profissionais que entram e só replicam o que já estava sendo feito. As empresas elas buscam profissionais que geram e implantam projetos atuais, novas visões de mercado e que aproveitem o seu capital humano ali da melhor forma possível. Prova disso é uma pesquisa do Estadão de Minas, que mostra os desafios e evolução dos profissionais de RH. Na pesquisa, a CEO da Solids reforça o fato de que, com a inovação, o profissional de RH ele sai desse cenário manual, operacional e passa a ser realmente um RH mais estratégico. Além disso, é afirmado ainda que o RH está diante de uma janela de oportunidade muito grande de ver o RH sendo valorizado. A gente só precisa ter a entrega certa daqui para frente. Dentro desse contexto, podemos chegar à conclusão de que as empresas não querem ter um RH por si só. Elas querem a transformação que esse RH gera. Você deve estar se perguntando agora, tá bom, Elis, mas o que você quer dizer com tudo isso? Bom, resumindo, você precisa fazer algo diferente para obter resultados diferentes. E eu espero que esse seja o momento para você. Pensando em ter uma base sólida para desenvolvermos a nossa atuação como RH, é que precisamos pensar no que a maioria dos profissionais não sabem. Precisamos escolher em qual metodologia, ou seja, em qual modelo de gestão, nós vamos pautar a nossa visão como profissionais. Antes de mais nada, gestão é o ato de administrar algo, não é um cargo especificamente, mas sim o meio utilizado para gerir um projeto ou uma equipe. É a forma como a empresa planeja, organiza, coordena e desenvolve as pessoas. O modelo de gestão de pessoas é ditado pelo RH. Afinal, são os projetos de RH que definem ali como as pessoas vão ser recrutadas, avaliadas, treinadas, desenvolvidas, acompanhadas e tudo mais que envolve as pessoas dentro da empresa. Quando falamos especificamente da gestão de pessoas, é muito importante que você conheça o modelo mais atualizado, que recebe cada vez mais investimento e desenvolvimento de pessoas. Isso porque o mercado está cada vez mais compreendendo que as pessoas são seus verdadeiros diferenciais de qualidade e de resultados. Quando falamos sobre escolher o modelo de gestão de pessoas que a gente vai utilizar e seguir na empresa, é uma decisão muito mais importante do que parece. O modelo de gestão de pessoas é uma padronização, um olhar na mesma direção. Todos da empresa estão focados ali nos mesmos pontos cruciais. Todas as ações elas conversam a mesma língua e todos os subsistemas de RH possuem o mesmo foco.
Por esse motivo, antes da gente entrar ali direto no conteúdo sobre o modelo de gestão de pessoas que eu indico para você e que possui a metodologia aí mais atual, profissional e testada, a gente vai falar antes sobre os 3 piores erros que um profissional de RH pode cometer quando negligencia essa etapa importante. O erro 1 é o que eu chamo de RH Frankenstein. Um grande problema que eu vejo muito acontecer são profissionais de RH fazendo vários cursos separadamente de subsistemas de RH, onde nem todos eles estão pautados no mesmo modelo de gestão de pessoas, ou seja, não possuem as mesmas prioridades, a mesma visão, a mesma metodologia. Assim, quando o profissional de RH ele vai implantar tudo aquilo na prática, ele implanta sem saber várias metodologias de modelos de gestão de pessoas diferentes. O que faz com que esses projetos, esses subsistemas, não conversem entre si, não de forma estratégica, e não se complementem ou não se alimentem para gerar resultados. Então aqui, quero reforçar com você a importância de focar todos os subsistemas e ações no mesmo modelo. E ainda escolher ali um modelo que seja o melhor e mais desejado do mercado. Eu descobri isso da pior forma. Quando eu estava no início da minha carreira, eu tinha uma grande vontade de aprender todos os subsistemas de RH. O fato é que eu comecei a me inscrever em vários cursos de subsistemas diferentes e fui aprendendo muitas coisas. Fazia um curso de recrutamento e seleção, aí passado um tempo fazia um curso de planos de cargos e salários e assim por diante. O grande problema é que não tinha ainda a consciência de que cada curso daquele que eu estava fazendo estava seguindo uma linha de modelo de gestão de pessoas diferente. Então, no momento em que eu tentava colocar aquilo tudo em prática dentro de uma empresa, os subsistemas eles simplesmente não conversavam entre si. E eu não conseguia o resultado que eu buscava, ou seja, um RH estratégico. É aí que a gente vê muitos departamentos de RH com muitos projetos implantados, muitos subsistemas ali, mas pouco resultado de mudança real acontecendo dentro da empresa, porque o problema é a falta justamente de uma linguagem padronizada entre os projetos, um objetivo comum, ou seja, um modelo comum. Então, muito mais importante do que a energia que você deve colocar nos seus projetos de RH é colocar essa energia na direção correta, para que realmente funcione. Sparrow salienta que um problema no uso do modelo de gestão de pessoas é justamente esse, a falta de entendimento comum do que realmente isso significa. E isso tem levado muitas empresas, inclusive, a trabalharem com modelos mesclados ou integrados, que se tornam, no final das contas, um verdadeiro campo de areia movediça. Foi aí que eu entendi que escolher uma metodologia de gestão de pessoas é essencial para criar um negócio bem-sucedido, assim como adequar o RH à cultura da empresa. A visão do modelo de gestão escolhido deve ser pensada desde o recrutamento e seleção até o processo de desligamento. E essa é a decisão que pode fazer toda a diferença nos resultados que você vai gerar dentro da empresa e, consequentemente, vai fazer também toda a diferença na sua carreira. O segundo erro é não ter o controle da gestão de pessoas da sua empresa. A escolha do modelo de gestão de pessoas vai ali afetar, sim, diretamente a cultura da empresa. Por exemplo, a relação entre líder e liderado, a perspectiva dos colaboradores dentro da empresa, e por esse motivo deve ser levado muito a sério. Além disso, é importante a gente entender que essa escolha tem que ser a melhor para a empresa e também a melhor para os colaboradores. Tem que ser um modelo que permita à empresa alcançar sua estratégia, que seja uma gestão de pessoas alinhada da empresa e também que pense no resultado e no crescimento da empresa e que contribua para isso. Ainda, um modelo que permita que as pessoas elas se sintam mais justiçadas, com maiores possibilidades de crescer e se desenvolver como profissional. A minoria das empresas e dos profissionais de RH fazem essa escolha do modelo de gestão de pessoas de forma consciente. E é esse o grande perigo. Os modelos de gestão de pessoas são uma escolha e não algo que deve ser deixado à deriva por uma empresa. Porque ali isso vai influenciar diretamente nos resultados da empresa.
Quando o RH ele não faz essa escolha de forma consciente, isso fica solto nas mãos ali dos líderes que também não fazem essa escolha de maneira consciente, e a gente vai ter ali cada líder dando seu próprio tom para o que diz respeito às pessoas. E isso faz crescer o que eu chamo de uma gestão subjetiva. E quando eu falo sobre subjetividade, não me entenda errado. Eu não estou falando sobre o senso de observação e intuição que um profissional de RH tem, ou do olhar humano pautado na empatia. Eu estou falando de subjetividade nos processos, que causa ali uma falta de padrão e leva cada líder a fazer de um jeito diferente, o que traz aí muita injustiça interna. Exemplo: não tem um critério claro para a seleção das pessoas, onde cada líder ali utiliza seus próprios critérios de forma parcial, não tem um padrão a ser seguido para avaliação dessas pessoas, onde cada líder avalia do seu jeito, de acordo com seus critérios pessoais. Não ter um processo definido para crescimento interno, onde cada líder ali acaba promovendo os colaboradores da sua equipe como eles bem quiserem. Essa subjetividade prejudica a empresa, prejudica os colaboradores e também prejudica o resultado da nossa área de RH e a imagem que você tem como profissional aos olhos da empresa. Lutar contra essa subjetividade é lutar pelo nosso espaço dentro da estratégia da empresa e da estratégia da carreira dos colaboradores. Então, assuma essa responsabilidade de definir esse padrão a ser seguido em todos os projetos de RH, definindo então a forma que as pessoas elas vão ser conduzidas em sua jornada ali dentro da empresa, através de uma metodologia clara. O terceiro erro é dar foco somente na parte técnica das pessoas. Esse erro acontece quando a forma de contratação, avaliação, crescimento interno, desenvolvimento estão pautados ali exclusivamente na capacidade técnica, ou seja, uma formação, tempo de experiência e etc. Dá só uma olhada na pesquisa feita pelo G1, que constatou que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e acabam sendo demitidos pelo perfil comportamental. Isso reforça a importância de não negligenciarmos as competências em um âmbito bem mais completo e complexo dentro de uma visão de gestão de pessoas. Justamente por esse motivo, é de extrema importância incluir as competências comportamentais na gestão de pessoas de uma forma geral. E é justamente esse o principal diferencial do modelo de gestão, que é estratégico. Precisamos entender que não podemos olhar para um ser humano apenas por suas competências técnicas, como a gente já viu. Mas também a gente não deve olhar para um ser humano somente por suas competências comportamentais. Por isso, antes de mais nada, vamos entender melhor o que é a definição de competências que a gente vai trabalhar aqui como principal conceito. Essa definição está baseada aí num tripé conhecido como CHA, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que uma pessoa ou um indivíduo possui. O conhecimento tem ali relação com a formação acadêmica, a formação teórica daquele indivíduo, ou seja, aquilo que ele sabe. Já a habilidade diz respeito ao prático, à vivência e ao domínio que ele tem daquele conhecimento. É o saber fazer. E a atitude representa os valores, as emoções, os sentimentos das pessoas, ou seja, o comportamento humano. As competências, elas são justamente um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para cada cargo da empresa. Você pode encontrar muitas variações hoje em dia dessa sigla CHA, incluindo outros pontos aí dentro desse grupo que explica as competências. Mas a minha intenção com você aqui é entrar no que de fato é primordial, é a base e que nunca vai mudar do que significa realmente ser uma competência. E é exatamente essa a principal e a maior diferença entre o modelo de gestão de pessoas que nós vamos falar agora dos demais. A justiça por meio da objetividade e por meio de ferramentas que são mensuráveis e testadas. Além também do fato de acrescentar uma visão, o comportamento humano. Como a gente viu os erros em ignorarmos essa escolha feita de forma consciente de um modelo de gestão de pessoas
para criar ali a base do nosso RH de resultados, então a gente vai falar do modelo mais atual e estratégico, que é a gestão de pessoas por competências, que nada mais é do que um conjunto de ferramentas que são capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes de cada colaborador da empresa. É importante esclarecer que há uma diferença entre gestão de competências e gestão por competências. Então, é dessa confusão que surge o maior erro, que é subestimar a gestão por competências e achar que significa ali só colocar a competência no meio dos projetos de RH. Muitos profissionais de RH acham que sabem o que é o modelo de gestão por competências e acham que a implantação deste modelo é simples. Como é um assunto normalmente muito encontrado em diferentes discussões, artigos e etc., acaba existindo sim uma subestimação com relação à complexidade que a técnica tem e o profissionalismo que é implantar um modelo de gestão de pessoas por competências de maneira realmente correta. Mesmo muitos sabendo a importância que a gestão por competências tem, poucas pessoas realmente utilizam essa técnica de forma correta e completa, sem pular nenhuma etapa ou negligenciar nenhum detalhezinho. Então fica atento aqui comigo que eu vou te ajudar a desmistificar isso. Uma pesquisa da revista Melhor Gestão de Pessoas mostra que o objetivo principal dos RHs é utilizar na sua estratégia as habilidades e competências dos indivíduos. Além disso, outra pesquisa da Você RH mostra que 89% dos problemas de retenção de pessoas na empresa após uma contratação se dá devido à falta de avaliação dessas competências de forma correta. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre a gestão por competências em si, eu quero desmistificar alguns mitos sobre a gestão por competências para que você possa realmente absorver o que eu vou te ensinar aqui. O primeiro mito é que a gestão por competências é engessada. A função da gestão por competências não é engessar a forma com que você lida com as pessoas. É justamente organizar esse processo de forma assertiva. É um direcionador, aquilo que vai te fazer sempre colocar energia da forma certa em seus projetos e principalmente ganhar velocidade nos resultados deles, já que seu departamento vai estar ali todo integrado e funcionando como um sistema completo, como deve ser um RH estratégico. O segundo mito é que não permite implantar outras coisas juntos ali com a gestão por competências, como por exemplo, metodologias ágeis, tecnologia, RH 4.0. Esse não só é um mito, como também é um grande erro. A gestão de pessoas, como nós vimos, é uma visão, uma base onde você vai desenvolver seus projetos de RH. Em cima dessa base, a forma que você vai executar os seus projetos pode envolver outras inovações do mercado, sem problema nenhum. E o principal erro é justamente esse, focar ali em metodologias ágeis, RH 4.0, sem ter antes uma base metodológica para pautar os seus projetos. Pois você vai estar executando de forma certa, mas os projetos errados. Ou seja, são complementos. Visto então que a gestão por competências é muito mais do que a maioria dos profissionais de RH sabem, e retirando aí esses mitos do nosso caminho, vamos entender mais sobre esse modelo de gestão de pessoas. A gestão por competências é um conjunto de ferramentas que são práticas, consistentes, objetivas e que também são mensuráveis. Isso torna possível para as empresas equipar o RH e os gestores para fazerem essa gestão e o desenvolvimento das pessoas com foco, critério e clareza. Isso é feito através de ferramentas que são personalizadas e mensuráveis, construídas ali com base nas competências comportamentais, técnicas e organizacionais, que a gente vai ver mais para frente. Isso é um ponto muito importante na gestão de pessoas por competências. Não se copia fórmulas prontas, mas sim aprendemos a técnica a fundo, a ponto da gente conseguir customizar todos os nossos projetos de RH às reais necessidades e expectativas de cada ambiente organizacional. Cada empresa é única e possui demandas diferentes, e por isso ser estratégico é justamente conseguir atuar com foco e ainda utilizando a metodologia da forma correta.
O conjunto de subsistemas da gestão por competências serve para fornecer todas as ferramentas necessárias para organizar os recursos humanos, levando em consideração o perfil certo, no lugar certo, e investir no desenvolvimento de competências necessárias para que as pessoas atinjam os resultados esperados. Vamos entender quais são os benefícios desse modelo de gestão de pessoas e por que ele é o modelo mais desejado na atualidade? Vamos aos benefícios então. Padronização da comunicação interna, dos conceitos e também dos métodos de gestão. Todas as ferramentas da gestão por competências, elas são mensuráveis. O foco ali está no perfil certo, no lugar certo. Foco no desenvolvimento de competências. Ou seja, um melhor foco nos seus treinamentos. Traduz os objetivos e visão da empresa em comportamentos que são esperados. Identifica áreas de desenvolvimento ali do colaborador ligados ao resultado da empresa. Determina critérios que são mais eficazes para a avaliação de desempenho dos colaboradores. Identifica as lacunas de habilidades atuais que os colaboradores têm e também quais são as fundamentais que ele tem que desenvolver futuramente. Garante a retenção das competências essenciais para o sucesso da empresa. Empodera ali os colaboradores a assumirem suas carreiras. Direciona a cultura da empresa, ou seja, são muitos benefícios. A gestão por competências é a proposta mais recente, viu? Ela não busca ter ali sob o controle dela o comportamento das pessoas, mas se preocupa em identificar, valorizar e potencializar as competências individuais e coletivas deles. Um dos pontos interessantes desse modo de gestão é a perspectiva de desenvolver a autonomia dos colaboradores, permitindo ali que eles tenham uma participação mais ativa e até bem responsável na empresa. Além disso, as habilidades e competências exigidas para cada cargo e as características dos indivíduos são aí analisadas e combinadas. A partir disso, é possível então conseguir extrair o melhor desempenho de cada talento, certificando-se que ele está ali feliz em executar as funções atribuídas a seu cargo. Nesse modelo, encontramos o perfeito equilíbrio entre foco em processos e foco em pessoas, que faz com que a nossa atuação seja extremamente estratégica, já que a gente consegue atrelar os projetos de RH com o planejamento estratégico da empresa. Esse modelo pode ser executado em todos os níveis da empresa e demanda sim conhecimento e planejamento detalhado para que possa trazer bons resultados e possui práticas que garantem a eficácia do modelo por competências na empresa a longo prazo. Eu acredito fortemente que além dessa escolha do modelo de gestão de pessoas tem que estar sim intimamente ligada com o que é melhor para a empresa e para os colaboradores, mas também, na minha opinião, tem que estar ligada com você como profissional. Há muitos anos atrás eu fiz essa escolha de me tornar uma profissional especialista nesse modelo, justamente porque além, claro, de todos os benefícios que ele tem, eu me identifico com ele. Vai de encontro com o que eu quero fazer como profissional dentro das empresas e me permite criar o RH que eu acredito e sinto orgulho. Por isso, a hashtag da aula de hoje é Eu me comprometo com o GPC. Faz o seguinte, tira uma foto ou um print dessa aula e posta aí nas suas redes sociais com a hashtag de hoje. E não esquece de me marcar, né? Porque aí eu vou amar acompanhar cada um de vocês. E aí, gostou da primeira aula? Não se esqueça de entrar na comunidade do Facebook agora. Se você ainda não entrou, essa é a sua chance, Basta clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo e solicitar a sua entrada. Assim que você entrar lá, agora mesmo, já deixa lá para mim o seu feedback sobre o que você achou dessa aula. Eu quero saber o que você está achando, eu quero me conectar com você, é muito importante para mim, tá bom? Nessa aula você entendeu que existe sim uma oportunidade para você de realmente dominar o modelo de gestão de pessoas mais estratégico da atualidade, que poucos profissionais realmente utilizam da forma correta e assertiva. Agora, presta atenção para não cair em nenhuma dessas 3 armadilhas perigosas no momento de implantar uma gestão por competências. A primeira armadilha é esperar a oportunidade cair do céu.
Existem aqueles profissionais que até acham que são capazes de implantar esse modelo, que sabem o potencial que um RH estratégico tem, que gostaria de ser esse profissional que gera resultados para as empresas, mas que ficam esperando a oportunidade cair do céu. Ficam esperando a empresa pedir para que ele faça ali algum desses projetos, fica esperando a empresa investir em algum curso e ficam passivos. A segunda armadilha é não ter domínio sobre a técnica correta de implantação. Existem muitos casos de empresas que seguiram exemplos de outras empresas que já tinham implantado a gestão por competências, copiando ali exatamente o que elas tinham feito, mas acabaram fazendo isso sem compreender a metodologia e sem fazer as devidas adaptações e customizações que precisam ser feitos. Isso porque cada empresa é um universo totalmente diferente e tem necessidades, cargos e atribuições diferentes. A terceira armadilha é ter uma visão míope, ou seja, o fato de você não ser um RH generalista. Muitas vezes a gente fica míope, focado ali só em uma coisa dentro da nossa atuação, mas o que realmente traz resultado é ter uma visão sistêmica da nossa área, ser um profissional de fato generalista. Justamente para a gente evitar essas armadilhas e estarmos preparados aí com a ferramenta certa para a implantação do método corretamente, é que a gente vai trabalhar sim os 3 pilares da implantação do modelo de gestão de pessoas por competências nas próximas aulas, que não vão te deixar cair nessas armadilhas. Dominando esses 3 pilares, você vai descobrir como deixar de ser um RH que é operacional e se tornar estratégico para as empresas. Então, continue comigo aqui para as próximas aulas, onde eu vou te mostrar primeiro o primeiro pilar para um RH estratégico e você vai entender os 4 cenários que você pode atuar com esse conhecimento. E antes de encerrar nossa aula de hoje, eu tenho 2 comunicados importantes. O primeiro é que o exercício da aula de hoje já está disponível lá na comunidade. Chega de ficar só na teoria. O segundo comunicado é que as aulas da imersão só vão ficar disponíveis durante essa semana, ou seja, somente até domingo, às 23h59. Então se programe para não perder nada. Eu conto com você e até amanhã.